Olá, e eu sou a Carmen Sampaio e aqui é o nosso vídeo 2 sobre o Descubra-se. E antes de eu te propor que você se descubra, eu vou contar um pouco da minha história, porque definitivamente isso é fundamental. Ela foi um processo muito profundo, muito intenso, para que eu chegasse na onde eu cheguei com o meu trabalho e ajudando e me ajudando, né? Como a gente sabe, todo mundo não ajuda o outro, ajuda a si mesmo quando faz o processo de contribuir para o mundo, para ele ser um lugar melhor. E hoje eu me sinto bastante realizada no trabalho que eu faço, porque eu gosto dele, porque ele além de me trazer o pão, ele me trazer o teto, a alegria, o conforto, ele também me traz satisfação espiritual e satisfação psíquica, satisfação emocional. E cada um de nós tem uma baliza diferente, tem um instrumento diferente para medir o que é ser bem-sucedido. Então eu vou contar a minha história para você poder entender como enfrentar o desafio é apenas uma parte do game, né? Eu não tive a oportunidade de conhecer o meu pai. A minha história começa assim. E como que ela começa? Minha mãe era muito jovem, uma criatura bastante bonita, né? Eu vou te mostrar uma foto da minha mãe quando jovem, você vai ver depois. Ela é muito bonita. E ela se encantou por um padre. E o padre se encantou por ela. Foi uma coisa bem profunda. E eles ficaram se conhecendo por 7 anos, até que ela ficou adulta. E eles nunca tiveram nada. Nem se aproximar, ela se aproximava. Ela frequentava o local, era muito paixão, era muito encantamento, até que um dia, ela já adulta, isso foi no final da adolescência, tipo 18, 19 anos, aí ela adulta, já com 20 e tantos anos, ela perdeu o medo, e um dia eles se encontraram, e apenas em uma única vez, minha mãe engravidou. A gente sabe que foi em uma única vez, porque ele sequer chegou a completar o ato sexual. Essa história é verdadeira. Tem as minhas tias que contam e tiravam barato da minha mãe, que ela perdeu a virgindade com o nascimento. Aí quando dizem que a Virgem Maria existe, eu sou uma das pessoas que acredita, porque meu pai brincou, provavelmente ejaculou ali na entrada vaginal e ela estava fértil. E eu vim ao mundo. E a minha mãe ainda conta que ela nem teve o gozo, o orgasmo. Eu sei desses detalhes. E isso é muito importante para eu contar para você, porque eu sou o exemplo sincero de que nós não nascemos porque alguém quis. Nós nascemos porque a vida quis. Teve um planejamento, uma casa, um conforto, uma garantia. Não. Eram 2 pessoas disponíveis a viver. Ele pulou a grande cerca da Santa Igreja. E ela, uma noviça, pré-noviça, ela pretendia ser freira, engravidou do padre. Essa é a minha história. E ela é muito interessante porque minha mãe, ela não sabia que estava grávida e ela demorou para descobrir que estava grávida. Foi quando todo mundo começou a falar que ela estava engordando demais, que ela estava muito redonda. Ela amarrava a barriga porque ela tinha medo que alguém descobrisse. E aí ela fugiu da cidade, lá de Maracajuba, uma cidade no interior da Bahia, e ela fugiu, veio para São Paulo. E quando ela já estava de 7 meses, é que ela foi conhecer um médico que disse: a senhora está grávida. Ela não sabia muito bem o que estava acontecendo e o bebê nasceu. Fui eu. Um bebê que a mãe não tinha consciência da sua própria gravidez. Ficou consciente nos últimos 2 meses e meus tios tiravam uma onda, brincavam. Isso é importante para você entender. Para você entender a sua própria história, entender a história do outro. Porque quando a gente vê o do outro, a gente percebe quantas coisas se passam, né? Meus tios brincavam de uma forma muito incrível que eu nasci de 2 meses. Talvez 3. Porque em realidade ela descobriu que estava grávida aos 7 meses. 2 meses depois eu nasci. Nasci saudável, forte.
aparentemente. De repente eu comecei a dar muitos problemas de saúde e minha mãe me levou ao médico. Quando chegou ao médico, a bebê tem doença. E começaram as diversas doenças a serem identificadas. Eu chorava muito de dor e dormia e chorava, porque eu tinha muitas dores. Com o tempo se descobriu que era neuralgia trigêmica precoce com problemas articulares diversos. Os nomes são incríveis, mas eu não vou me estender muito porque isso não é importante. E a minha mãe identificou o estado e o médico disse que, olha, essa criança tem poucas chances de sobreviver, porque o meu sistema imunológico era muito delicado e ele pediu para ela me dar de mamar e às vezes ela não conseguia me dar de mamar. Ela tinha uma amiga chamada Inês e a Inês também ajudava ela a dar de mamar, então eu mamei nas duas. E para quê? Para garantir que eu ficasse viva. Aí a minha tia também engravidou pouco tempo depois e ajudou a minha mãe a cuidar de mim. E isso foi bem numa situação econômica muito frágil, muito delicada. E a minha mãe veio para cá escondida, porque ela não estava casada, ela não tinha uma história de segurança. E não era como na atualidade. Nos anos 60, uma mulher ter uma criança sozinha era bem frágil. Agora imagina ter de um padre. Aí quando ela foi me registrar, ela não pôde dar o nome de quem era o pai. E tudo bem, ficou assim. Todo mundo sabia quem era o pai, mas ninguém falava sobre o assunto. Passa um ano, passa 2 anos, o médico diz que a criança não vai sobreviver e a criança sobreviveu. Sobrevivi e o médico disse que não iria sobreviver por conta das gravidades que tinha naquele momento, mas aí ela começou a melhorar, no caso ela sou eu, e a criança foi, se curou das diversas condições patológicas, que foi inclusive de difícil diagnóstico naquela época. Tá, e aí? Aí, com perto dos 7 anos, 6 anos e 9 meses, minha tia, minha mãe, meu tio chegaram e falaram assim: uau, Carminha, você vai conhecer o seu pai, ele tá vindo para São Paulo e você vai conhecer seu pai. E aí quando eles me prepararam, me arrumaram toda bonita, e aí quando ele veio me conhecer, aconteceu o inesperado. Ele morreu. Ele morreu quando ele veio me conhecer. E quando ele veio me conhecer, a minha tia falou: olha, aconteceu uma coisa e seu pai foi viver com o Pai do Céu. Ele tá lá no Pai do Céu. O seu pai mora no céu. E eu acatei aquilo, né? Aí 2 meses depois, eu estava já perto de fazer 7 anos, eu fui para uma escola internato e minha mãe se despediu e me deixou lá, porque ela tinha medo que acontecesse alguma coisa comigo. Ela se sentia receosa por ser filha de padre. Ela ouvia dizer que as filhas de padre não sobrevivem e que eu tinha tido todos aqueles problemas de saúde porque era filho de padre, filho do pecado. Ela escutou essas coisas, que eu era filha do pecado. Eu também escutei. E aí, aos 7 anos, eu entrei na escola e nessa escola, curiosamente, pouco depois, teve uma palestra lá para as crianças e uma freira linda começou a falar assim, que o Pai do Céu, ela não falava Deus, ela falava o Pai do Céu. O Pai do Céu. Ele fez as flores, as estrelas, ele fez as árvores, fez tudo. E o Pai do Céu fez isso, e fez aquilo, e fez as grandiosidades. O Pai do Céu. Meu pai tinha morrido, tinha ido para o céu. Eu, 7 anos, meio zonga. Oh, meu pai é incrível! Eu tinha 7 anos, eu lembro que eu senti aquele Pai do Céu como meu pai. Eu senti profundamente que meu pai era aquilo. E aí, eu me sentia a filha do próprio Deus, porque eu tinha 7 anos. Eu era uma criança com muita dificuldade de comunicação e alguém estava dizendo que o Pai do Céu tinha criado tudo aquilo. Eu, na minha inocência, tinha certeza que meu pai era incrível até então. Até
então eu não tinha pai e de repente ele era extraordinário. Bom, para entender isso, é só uma pessoa que não pôde ter o pai por perto e naquele momento também já não estava podendo ter a mãe, né? Então eu estava literalmente vivendo como uma criança órfã. E eu me emociono porque não é uma emoção de tristeza, é uma emoção de agradecimento e de muita coragem por eles terem tido a coragem de se amar, de se querer. E eu nasci dessas circunstâncias. Aí com o tempo minha mãe não conseguia mais pagar a escola. E aí eu fui para um orfanato chamado Instituto Cristóvão Colombo. Ele existe até hoje. E eu cresci lá. E aí aos 10 anos eu não estava mais podendo ficar lá, porque só as crianças até os 10 anos podiam ficar lá. E aí aos 11 anos eu fui morar com a minha mãe. E aí eu tive um irmão, nasceu esse meu irmão, o Roger, e eu fiquei toda feliz que eu agora tinha uma família, um irmão e a minha mãe. Só que o ambiente dali, ele não estava muito propício para mim. E eu fiquei com medo. E aos 13 anos eu fugi. Eu fugi de casa com 13 anos. Mas eu fugi de verdade, não fugi meia boca. Eu fugi realmente. Eu fui morar com os meus tios, sem que eles soubessem que eu ia pra lá. Eu cheguei lá e falei, eu estou vindo pra ficar com vocês, que eu preciso de um lugar abrigado. E eu prometo estudar e trabalhar, e prometi, e comprei. Eu comecei a vender perfumes para poder custear as minhas necessidades e morava na casa da minha tia e do meu tio, minha tia Elvira e meu tio Gaudêncio. Esse momento foi um momento muito importante da minha vida, porque foi a primeira vez que eu encontrei o que era uma família, fora daquele padrão que eu conhecia lá no colégio. Porque lá de 0 a 7 anos eu era uma criança que estava de casa em casa, de casa em casa. Eu ia para um monte de lugares e a minha mãe não sabia muito bem como cuidar de mim, porque ela tinha que trabalhar. E ela sempre me deixava com uma babá, com uma tia, com uma amiga, com alguém que pudesse cuidar da criança. E eu fui aprendendo a crescer assim. E fui aprendendo a que amar é assim. E por tão poucos recursos, eu comecei a entender, já muito pequenininha, que eu precisava de uma ajuda. E um dia, eu estava numa biblioteca, eu tinha 11 anos ainda, antes de sair da casa da minha mãe, pouco depois que eu entrei na casa da minha mãe. Eu entrei numa biblioteca chamada Alceu Amoroso Lima. Ela era uma casinha bem pequenininha, hoje ela é gigante, antigamente ela ficava numa rua chamada Cardeal Arco Verde, agora ela está numa rua chamada Henrique Schaumann, aqui em São Paulo. É uma biblioteca maravilhosa. Mas quando eu ainda tinha 11 anos, eu fui lá e achei um livro chamado O Enigma das Estrelas, do Jacques Sadow. E eu peguei o livro. Na verdade, se eu falar a verdade mesmo, foi que eu furtei o livro, porque eu nunca devolvi o livro. E esse livro fala de astrologia. L'Enigma del Zodiaque, do Jacques Sadow. Um livro que eu nem entendia a língua que ele tinha, mas tinha uma frase ali. L'astrologie a la capacité de la prévision. A astrologia nos dá a capacidade da previsão. Eu não entendia, mas eu tinha entendido essa frase. E aí eu comecei a ler e comecei a ler tudo que eu encontrava sobre astrologia, numerologia, tarô, psicologia, psicanálise. E comecei a me alimentar disso. E aí eu então comecei a aprender algumas técnicas sobre ciclos e tempos. E foi quando aos 13 anos eu decidi fugir da casa do meu padrasto, da minha mãe. Por quê? Porque eu estava me sentindo em estado de perigo. E astrologicamente eu tinha aprendido, olha só, já estava bem na parte técnica da astrologia aos 13 anos, que a oposição saturnina estava acontecendo ali e que alguma providência precisava ser tomada, uma providência de estado adulto. E aí então eu achei que estado adulto era sair de casa.
Eu tenho. Acho engraçado isso. Eu realmente acredito nisso, que esse estado era o que eu tinha para fazer ali, era o que podia, não é? Pois bem, quando eu fui para casa da minha tia, eu me empenhei muito em estudar mais sobre astrologia, e aí eu conheci um professor maravilhoso chamado Asura Maya. E ele falou: astrologia é uma ciência. Eu não achava, eu achava que a astrologia era uma coisa mais ligada à arte, continuo achando que ela é mais uma linguagem. Mas ele falava da ciência e da parte, as técnicas da astrologia e da cosmoanálise. Cosmoanálise é o olhar técnico da astrologia para ver qual é a função que você vai dar, interpretar na tua vida, aprendendo a lidar com seus ciclos evolutivos, né? É o que a gente chama de astrologia evolutiva, para a gente poder crescer, evoluir, não a partir do que os outros esperam, mas do que nós esperamos. Bom, e a minha história, ela vai. Eu sempre duvidei muito, né? Que minha mãe tinha tido um encontro com meu pai, que tinha sido uma única vez, e que eu sempre duvidei, eu não acreditava naquilo, eu ficava estudando, porque eu queria decodificar a minha própria história. E eu não acreditava que em uma única vez eu tinha nascido. Eu fiquei pensando, eles devem ter feito muito sexo, eles devem ter se divertido, e numa dessas eu nasci. E a minha mãe falava: não, eu só estive com ele uma única vez, eu nem completei a relação sexual. Eu ficava: não, ela tá mentindo, ela quer ser pura, ela quer ser limpa, ela não quer assumir que ela gostava daquilo. E aí olha como a vida é, né? Aos 18 anos, eu tive uma oportunidade, era para fazer um curso, e eu fui embora para a Europa. Era para ficar 3 meses, fiquei anos, muitos anos, muito tempo. E era para ficar 3 meses, passei num teste quando eu ainda nem conhecia a língua e fui muito bem nesse teste, sem ter estudado. Aconteceu uma coisa incrível. No teste caiu exatamente tudo que eu tinha acabado de estudar sobre fábulas. E as perguntas eram exatamente sobre essas fábulas. E os detalhes disso, depois, com o passar do tempo, a gente vai trocando e eu vou compartilhando com vocês. E essas fábulas saíram na prova e eu tirei uma ótima nota, então eu ganhei uma bolsa de estudo e continuei lá. Como eu estava muito jovem e eu estava sem saber muito bem o que fazer, um dia eu me apaixonei, casei, fiquei por lá. Só que aí no meio do caminho aconteceu um imprevisto. Houve um diagnóstico de que eu não podia ter filhos. E eu tinha apenas 19 anos. O médico disse que me faltava uma das partes de um óvulo, de um lado de um óvulo, e que me faltava também trompas. Eu não sei de onde que ele tirou isso, eu não sei como que isso foi descoberto, eu só sei dizer que ele disse exatamente isso. Porque na época, os exames não eram tão avançados como são agora. Agora a gente sabe que a ressonância magnética, enfim, que existem diversos instrumentos para nos mostrar o funcionamento dos órgãos, mas na época nós não tínhamos tanto recurso. Os recursos que ele tinha, ele me passou essa informação. E eu aprendi a me conformar de que talvez isso não fosse possível. Muito bem. E dizendo para minha mãe por que ela não me falava o que foi que aconteceu com meu pai, das relações que ela teve, do amor que ela viveu com ele, né? Eu tinha romantizado, na verdade sexualizado a relação dos meus pais, que não tinha sido tão sexual assim. Tinha sido mais uma experiência mística com contatos físicos, né? E ela estava fértil e eu nasci. Olha, era tão simples, era tão lógico. Pois bem, aí, como eu não podia ter filhos, eu decidi me separar do meu então jovem marido. E eu me separei dele, foi bem difícil, porque eu não sabia o que fazer. E quando eu me separei, eu voltei depois para o Brasil e fiquei assim, sem saber o que fazer. Comecei a trabalhar, estudar, me dedicar à psicologia, cada vez mais à astrologia, e vender os perfumes para poder custear essas despesas. De repente eu comecei a atender, né? Comecei a atender as pessoas, já tinha estudado com astrólogos renomados, né? Importantes, o professor Fischer, Benadei Fischer,
Valdir Bonadei Fischer, e comecei a estudar com Valdenir Benedetti, perdão, e comecei a estudar com a Surya Maia. E já tinha trazido todo o recorte de André Barbeau, que eu tinha estudado, né, um grande francês que já tinha me passado um monte de informação. E eu comecei a perceber que aquilo era uma profissão, né? Ah, só um detalhe, voltando. Quando eu estava lá com 16 anos, meu primeiro mapa foi aos 16 anos com uma generosa professora de geografia, a professora Helena, que ela falou, você estuda tanto, e você fez uma apresentação muito boa sobre latitude e longitude. Onde você aprendeu isso, né? Eu falei, olha, professora, aprendi porque eu estudo astrologia. E a astrologia considera a latitude e longitude um ponto importante para identificar a posição no mapa, para identificar o grau do ascendente, para identificar os números e as consequências desses números. E eu lembro que eu falei de um jeito tão, elaborado para uma garota de 16 anos, ela ficou impressionada. Eu fiz uma apresentação, um seminário na escola que foi um sucesso. Nossa, eu estava me sentindo uma estrela. Era para dar 15 minutos, fiquei os 45 minutos da primeira aula, mais os 45 minutos da segunda aula, e no final da aula todo mundo me aplaudiu, e foi a primeira vez que eu tive a estrela brilhando para mim, porque ali eu me senti importante, porque eu estava ensinando alguma coisa que eu tinha gostado muito. E os meus colegas também estavam aprendendo. Tem coisas feias nessa história também, mas essa parte bonitinha, deixa eu contar a parte bonitinha. E aí lá, voltando, ela que foi a primeira que pagou um mapa para mim, para eu trabalhar. Ela pagou os serviços e ela pagou os lanches que eu tomava na escola por uma semana. Foi o pagamento era esse. E aquilo me deu uma sensação de alto valor muito grande. Eu tinha só 16 anos e estava recebendo para fazer uma coisa que eu amava. Nossa, aquilo foi incrível. Aí voltando, lá por volta dos 21, 22, 23 anos, tinha uma escola que inclusive ainda existe, que é uma escola famosa, a Escola Regulus. Estudei lá, aprendi, depois marcava aulas com o professor Valdir Bonadei Fischer, era um professor extraordinário, técnico. Hoje o filho dele, o Alexandre, leva a escola, enfim. Aí comecei a pagar aulas particulares e comecei a atender. Eu já estava aprendendo a técnica e já percebia resultados. Quando a pessoa perguntava assim, como é que vai ser daqui 6 meses? Eu falava, olha, você tem esse recurso, esse aqui, faz isso, faz aquilo, que isso daqui vai te ajudar. A pessoa fazia e funcionava. E aí eu vi os resultados, era muito legal. Aquilo dava entusiasmo, dava vida. Bom, agora eu vou contar uma parte bem pessoal. Um dia, eu já lembro, eu não podia ter filhos, E um dia eu encontrei um rapaz e olhei para ele e falei, nossa, que homem encantador, que homem encantador. E eu que era toda reservada, nesse dia que esse homem encantador, ele veio, conversou comigo e aí nós dançamos, nós brincamos e eu fiz amor com ele e eu engravidei. Uma única vez, na primeira vez. Eu engravidei. Eu não sei se já consegui encontrar a notícia mais extraordinária na minha vida. Foi a coisa mais desejada, sem que eu soubesse, porque eu fiquei num estado de êxtase. Num estado de êxtase. Nessa época eu morava com meu tio Alfred. E eu não sabia o que fazer, porque eu estava grávida. Estava grávida sem ter um companheiro sério para me relacionar. E aquela gravidez foi incrível. Eu me senti uma deusa. Talvez porque a negação da possibilidade da gravidez, mas também porque aquilo que a gente não aceita vai nos procurar. Eu não aceitava que meu pai e minha mãe tinham se encontrado uma vez, pois eu estava repetindo o processo. Mágica da cosmoanálise. Aquilo que você refuta vai de alguma forma fazer parte do seu destino para que você possa aprender. E aí no meio do caminho, lá no 4º, 5º mês de gravidez, eu estava um pouco desesperada, porque eu queria, estava gostando, estava feliz,
mas eu estava com medo, muito medo, um medo extraordinário, um medo que eu não sei se eu já tive maior na vida. E eu falava, eu vou cuidar de você, meu bebê, que é o meu filho Klaus. Hoje ele tem 30 anos, maravilhoso, adulto, lindo, um homem incrível. Eu compartilho essa história com vocês, porque você entender a minha história é importante. Porque aquilo que eu neguei, lembra? Eu repeti. Aquilo que eu neguei da minha mãe, eu repeti o processo. Por quê? Porque ele ainda não tinha sido concluído. E aquilo que meu pai não completou, que seria cuidar, né, de toda do seu núcleo paroquial, hoje sou eu que faço, através da cosmoanálise, da astrologia e dos cuidados com a psique, com o humano que existe em cada um de nós. E a minha história, eu não estou contando para me expor, eu estou contando a minha história porque agora é você que vai fazer isso, né? Para concluir, eu depois me casei. Na verdade, eu conheci o meu companheiro ainda grávida, depois eu fiquei viúva, depois eu casei de novo, e isso são outras histórias. Muito bom. O excesso de emoção, ele é parte do processo, então eu vou deixar ele aqui, porque ele é parte do percurso. Essa história, ela não para aqui. Eu não tenho um dia da minha vida que eu não tenha praticado a astrologia, porque eu ainda tinha aquela fantasia de que eu podia controlar as coisas, mas hoje eu não estudo astrologia e a cosmoanálise para controlar as coisas, mas sim para aprender a desfrutá-las melhor. E esse é o chamado. Qual é a sua lição de casa? A sua lição de casa é pegar o caderno e contar a sua história. Tudo o que você lembra, com os detalhes. Põe essa história no caderno. Põe a sua história no caderno. A minha história, que eu contei para você, se eu viver num orfanato, você imagina que não deve ter sido fácil. Se eu tive falta da minha mãe, você também sabe que isso não foi simples. Se eu tive falta do pai, isso também não foi simples. Eu coloquei tudo isso no meu caderno. Hoje estou compartilhando com você essa história dessa forma, sim, para você fazer o mesmo com você. Vai colocando só os seus sentimentos lá, os bons e os não bons, os difíceis e os delicados, e os saudáveis, os legais, os divertidos, as alegrias. Põe nesse caderno a sua história, como você sentir, tá? E depois você vai ler a sua história. E você vai, essa semana, você tem uma semana aí para simplesmente ler e aprender com a sua própria história. E aí, no próximo vídeo, nós vamos trabalhar como viver uma vida extraordinária, uma vida incrível, aprendendo os processos cosmoanalíticos. Eu agradeço a você esse encontro, eu agradeço a você essa oportunidade, e eu te garanto que ao fazer o que eu estou te pedindo em cada uma das tarefas, você vai encontrar lá na frente um eu seu melhor. Você vai encontrar um eu melhor, um viver melhor, um saber fazer viver a sua história. Não precisa se explicar, apenas conta a sua história. Só isso. Isso é importante. E nos encontramos na parte 3 deste nosso processo, ok?